Olá, tudo bem? Eu sou o fonoaudiólogo Matheus Davi e a Raquel, a nossa cantora querida Raquel, me convidou para explicar sobre a tireoidite de Hashimoto, né? Então, para quem tem dificuldade, e a gente pode estar trabalhando questão de como é que a gente pode sentir ou prevenir essas dificuldades. Então, primeiro, quem tem essa dificuldade, primeiro tem que passar com o médico, para ele verificar se estiver faltando hormônio, para ele tratar, fazer esse tratamento, porque a voz precisa que o corpo esteja bem para que a voz possa sair da melhor maneira. Se o corpo não está bem, então a voz vai sair com muita dificuldade, pode sair com tensão, pode sair com muito esforço, isso pode acabar prejudicando a fonação da pessoa. Depois que fez o medicamento, tomou, já está melhor, já mudou seu hábito de vida, porque é muito importante ter uma ótima qualidade de vida, um bom sono, boa alimentação, que possam evitar essa predisposição para essa dificuldade. Então, quem tem a tireoidite de Hashimoto provavelmente sente que a sua voz fica muito grave, ou até mais grave do que a minha. Isso acontece porque, além da alteração do hormônio, a prega vocal, que a gente vamos dizer, não são cordas, elas são duas pelezinhas, tipo essa aqui, juntas, assim, e quando elas fecham, o ar passa por baixo dela e elas se encostam e vibram, e aí sim sai a nossa voz. No caso de quando elas não vibram, quando a voz fica muito grave, é que elas não se esticam adequadamente, elas se esticam um pouco, então elas ficam arqueadas, porque elas podem estar com edema. O que seria isso? Elas estão com inchaço. Estão cheias, podem ser de água ou de sangue, né? Estão hiperemiadas, estão pesadas. E isso prejudica a vibração das pregas vocais. Então, pode ser que elas também não estejam fechando, porque pode haver alguma dificuldade do nervo, o nervo recorrente. Tem o nervo recorrente laríngeo superior, que faz a questão da movimentação da prega esticar, como eu falei para vocês, ou o nervo laríngeo recorrente inferior, que faz a parte das pregas se juntarem e para ocorrer a vibração. Quanto mais esticado a prega vocal, mais agudo, mais fino você consegue falar. Quanto menos esticado, mais grave você fala. Então a gente precisa ter uma comunidade interativa do órgão da fonação, né? Então, da parte da laringe, tudo precisa estar adequadamente. Caso você sinta que você esteja com muita rouquidão, cada vez pior, você precisa fazer uma laringoscopia com otorrino para ver se não está tendo uma paralisia, uma paresia. Qual é a diferença? Então, gente, na questão da paresia, é que a paresia ela funciona com a metade da potência do que ela poderia estar funcionando, tá bom? A prega vocal ela funciona em 50%, vamos dizer assim, de forma unilateral. Na paralisia, realmente a prega para, tá bom? E esse é um caso assim, ela fica imóvel como se fosse uma paraplégica, porque ela realmente fica paralisada, o nervo quebra, acontece alguma coisa, e aí já não funciona mais. Aí tem algumas situações. No caso da paralisia, lembra que a prega vocal ela fica aberta quando a gente respira, e quando ela fecha, nós estamos falando ou cantando. Então, dependendo de onde que essa paralisia acontecer, que pode ocasionar algumas dificuldades na questão da fala e no canto. Se a paralisia uma prega vocal, ela abre e fecha normalmente, e a outra fica parada, aberta, então só uma prega ela vai vir, e só que vai criar uma fenda enorme, e aí vai ter uma voz desse jeito, ou até um pouquinho pior, tá bom? E aí vai ficar muito difícil para cantar, porque uma das pregas não fecha. Então é como a gente fosse andar, a gente perde uma perna e só tem uma outra perna para andar. Então fica meio difícil
de andar sem a outra perna, né? Então, em outra situação, se acontecer da prega ela um pouquinho melhor, vamos dizer assim, se a prega vocal que ficou paralisada, ela ficar fechada e a outra abre, fecha no mesmo sentido, mas a outra ficou na parte medial, ela ficou no tempo onde que ela ia começar a falar e ela, vamos dizer assim, morreu, ela ficou paralisada, aí sim dá para a gente trabalhar uma questão de fonação, mas a voz não vai voltar ao normal, porque o nervo quebrou. Mas dá para conseguir cantar um pouquinho, porque as pregas estarão juntas, uma vai estar vibrando e a outra não, mas vai ter um pouquinho de coaptação que a gente fala, que faz a gente fala que a voz vai funcionar. Aí sim entra a parte do fono, porque depois que ele vê o exame que foi feito com o otorrino, ele vai saber se teve alguma alteração no nervo recorrente, na parte superior ou inferior, e se nesse nervo acontecer alguma coisa, se o nervo se machucar, você vai perder algum movimento do corpo. No caso do recorrente, você pode perder a movimentação dela se aproximar ou dela esticar. E também tem a parte dela estar aberta. Exemplo, se você se machucou, o nervo recorrente machucou e ela ficou aberta. Exemplo que foi o lado esquerdo. O lado direito ela fecha, só que a outra parte ela não vem, ó. Só um lado funciona. Então, nisso aqui, acaba ocasionando uma rouquidão e esforço de tentar fechar essas duas, porque ocorreu ou uma paresia ou uma paralisia, tá? Então aí, dependendo do grau da dificuldade que você teve, você precisa urgentemente passar com o fono, que ele vai passar exercícios e manobras específicas para a sua dificuldade. Então é muito importante, para quem não conhecia a fonoaudiologia, a gente não cuida só de crianças que não falam. A gente cuida também desde antes de nascer até antes da morte. A fonoaudiologia ela é muito vasta. Então, no caso, meu seria a voz. Eu amo voz. A Raquel e você que está aqui também deve amar a voz. Então, se você tem alguma dificuldade, rouquidão, aspereza, tensão, ou você não consegue falar mais nada desse jeito, passa urgentemente, vai no otorrino, faz o exame, laringoscopia e vai para o fono de voz, que tem vários fonos. Se você for procurar, procura um fono especializado na questão vocal e ele vai te ajudar da melhor maneira, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode mandar para a Raquel, que a Raquel manda para mim e eu respondo para vocês. Um grande abraço.